Investir em conservação ambiental melhora a qualidade de vida da população e estimula o desenvolvimento dos municípios. No estado do Rio, cidades como Rio Claro, Silva Jardim e Niterói estão se destacando no investimento em áreas de conservação e se beneficiando da lei do ICMS ecológico. Quer saber como ela funciona? Então vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe o subsecretário de Estado de Ambiente da Subsecretaria de Mudanças Climáticas e Gestão Ambiental, Rafael Ferreira, e o coordenador de Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, CEPERJ, Emiliano Reis. Em 2007, a Alerj aprovou a lei que determina que 2,5% do ICMS arrecadado pelo Estado seja destinado a municípios que promovam uma gestão ambiental adequada. Para se beneficiar dessa lei, alguns critérios precisam ser adotados. Vamos ver a matéria. No ranking dos municípios do estado do Rio que investem em conservação ambiental, Rio Claro ocupa a primeira posição. Em seguida estão Silva Jardim, Cachoeiras de Macacu, Paraty e Niterói. Entre os critérios de avaliação desse ranking estão tratamento de esgoto, destinação do lixo e preservação de áreas verdes. No total, são 6 categorias, divididas em outros subíndices, cada uma com um peso diferenciado que vão determinar a distribuição do ICMS verde para cada região. O órgão responsável pela validação no cumprimento desses critérios é o Instituto Estadual do Ambiente, INEA. A próxima etapa é realizada pelo CEPERJ, que calcula o valor final que cada município vai receber. A iniciativa, além de estimular a preservação ambiental, contribui para a melhora na qualidade de vida da população. O estado do Rio está passando por uma crise, agora recuperando essa questão da arrecadação do ICMS. Qual é a perspectiva de arrecadação em 2018, do valor do ICMS ecológico? A estimativa para arrecadação e transferência para os municípios em 2018 é de aproximadamente 210 milhões, referente a essa parcela do ICMS ecológico. Ela tem origem na Lei 5.100 de 2007, que acrescentou à lei estadual do ICMS um critério de repartição com foco nas avaliações ambientais dos municípios. Então, na verdade, não se fala no imposto novo, nem o imposto autônomo do ICMS. O ICMS é um complemento ao regramento do ICMS que já existia no Estado. Isso vem evoluindo desde 2009, no ano de sua implantação. No primeiro ano, nós tivemos a adesão de 69 municípios que participaram do programa. E no último ano, praticamente todos os municípios, 91 municípios, concorreram a essa fatia do ICMS ecológico. É possível identificar foi possível identificar durante esse período a evolução, o engajamento dos gestores municipais na área ambiental. Sobretudo no período de informação, os prefeitos, os chefes do executivo ficam muito atentos a todas essas questões que envolvem a área ambiental, e isso é importante para a gestão e para a política municipal, porque pega um pouco o olhar do chefe do executivo e o engaja na questão ambiental. Então, é possível afirmar que durante esse período, 9 anos de ICMS, nós tivemos uma evolução considerável. Os municípios se apropriaram, entenderam essa metodologia. Ainda há dúvidas e o processo é dinâmico. Nós constantemente atualizamos os indicadores, os regramentos para essa arrecadação. Mas o cenário geral, nós entendemos pela Secretaria do Ambiente, pelo Estado de maneira geral, como um cenário positivo. E esse ranking ele é feito todo ano pelo CEPERJ? Sim, então, a gente faz o ranking em outros estudos também para poder facilitar, né, dar mais transparência a essa política pública e estimular que os municípios percebam que todo ano, né, eles têm que enviar os dados, têm que estar evoluindo nas ações de meio ambiente para poder estar melhorando a sua arrecadação. Então, o mais interessante do ranking, que a gente faz todos os anos, já parte uma das nossas atribuições, né, em convênio com a CEA e com a INEA, é exatamente para poder estar
popularizando o ICMS ecológico dentro do Estado. E a gente está falando muito, né, na questão da arrecadação. O ICMS ecológico é uma alíquota que ela está em 2,5% e isso é contínuo, né? Todos os anos 2,5% de tudo que for arrecadado de ICMS vira ICMS ecológico. Está atrelado a critérios ambientais. Então, é muito estratégico, não vai flutuar tanto assim. Então, para o município se apropriar desses critérios, né, promover ações que vão impactar na sua arrecadação de ICMS ecológico, é fundamental cada vez mais, né? Esse processo de capacitação acaba tendo que ser constante, né? Porque se mudam os índices também, o município precisa se atualizar para ir atrás das informações. Como é que é esse processo na prática? É aberto durante um período, né? Na verdade, essa aquisição das informações por parte dos municípios? Como é que funciona essa dinâmica de monitoramento desses itens dentro do ICMS ecológico? Essa relação com os municípios é constante, ela é mais intensa no início do ano, o período de abertura de informação tem início em abril e vai até junho. Então, nos meses de fevereiro e março, geralmente, nós temos um contato muito intenso com os municípios para atualizá-los das eventuais novidades para aquele ano e para também formar os eventuais gestores que não tiveram contato ou não têm intimidade com aquela informação. Há ainda uma questão municipal de muita troca, né? Sobretudo na área ambiental, não há uma constância na gestão municipal, então essa relação é muito importante. Nesse ano, por exemplo, nós fizemos três eventos na Secretaria aqui no Estado, em que reunimos os municípios do Estado inteiro, de todas as regiões, dividimos por regiões e fizemos um grande bate-papo, trocando ideias, esclarecendo dúvidas, momento anterior à entrega desse material. A fase atual é de análise desse material recebido pelos municípios. E a arrecadação do ICMS é diária, né? Mas de quanto em quanto tempo isso é repassado aos municípios? Como é que funciona? É mensalmente? A arrecadação do ICMS é semanal e a transferência também é semanal. Então, o ICMS ecológico entra como uma fatia, como uma parcela do ICMS que o Estado todo arrecada e tem por obrigação passar 25% para os municípios. Então, essa arrecadação é semanal e a transferência é semanal. O acompanhamento por parte dos gestores também deve envolver essa cadeia, essa lógica de cronograma. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Rafael Ferreira e Emiliano Reis. Levantamento divulgado pelo CEPERJ mostrou que em 2016 Niterói ocupava a posição de número 13 no ranking do ICMS ecológico. Em 2017, o município subiu para o 5º lugar. Vamos ver que ações foram adotadas pela cidade que possibilitaram esse avanço. Nos últimos 4 anos, a cidade vem investindo principalmente na criação e manutenção das unidades de conservação. Atualmente, Niterói tem 7 unidades municipais e 2 estaduais. Porque não basta só você criar, você precisa incentivar através de outros mecanismos, de projetos, de infraestrutura, de equipamento, contratação de serviços. Niterói tem 9 estações de tratamento de esgoto, além de trabalhar com a coleta seletiva em mais de 20 bairros do município. De que maneira esse dinheiro é investido? Ano passado a gente inaugurou a maior travessia da cidade, uma trilha. Então isso traz turismo para a cidade, faz com que as pessoas conheçam. Então você investe numa unidade de conservação e acaba recebendo também outros municípios. Então recentemente a gente apresentou as unidades de conservação em uma dada circunstância e as pessoas ficaram encantadas justamente com a quantidade de trilhas que Niterói tem, de mirantes, de áreas que a gente vem abrindo frente para proporcionar educação ambiental. A gente trabalha muito com as escolas. Então, proporcionar esses espaços de lazer através de sinalização, de contratação de pessoal, de guarda ambiental. A gente tem um efetivo grande de guarda ambiental, que é um dos pontos também que o ICMS pontua. A gente tem um efetivo de 30 guardas que só trabalham nas unidades de conservação. Então, tem a ronda e tem a fiscalização toda feita não só pela guarda ambiental, mas também pelos fiscais da Secretaria de Meio Ambiente. Há uma
discussão em relação à aplicação de parte do ICMS ecológico. Os municípios acabam fazendo um investimento grande, unidade de conservação, em outros pontos que são elencados, mas quando esse dinheiro retorna a eles, isso não necessariamente é aplicado na mesma ação. Vai para qualquer lugar, porque o caixa é único. Já tem alguma coisa, algum pensamento, alguma mudança nesses critérios para se estimular ainda mais que os municípios invistam e continuem investindo nesses pontos que o ICMS ecológico mergulha? Geise, Niterói é um bom exemplo dessa aplicação, dessa distribuição dos recursos. Niterói conseguiu atingir um índice bem equilibrado. Se você pegar os temas que pontuam no ICMS ecológico, comunidade, áreas protegidas, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, eles têm pontuação equivalente em todas essas camadas. Então, isso acaba gerando um índice de conservação final alto e elevando o município nesse ranking final. O Estado não tem o poder... Ingerência, né? Exatamente, o poder de atuar na administração municipal de modo a orientá-lo de como ele vai aplicar os recursos recebidos pelo ICMS. Mas há uma proposta de uma alteração do decreto que regulamenta a lei no sentido de incentivar esse investimento. E aí a ideia é que se gere um fator adicional, ao final de toda a base de cálculo, que se gere um fator adicional dando uma pontuação maior aos municípios que conseguem, naquela fase de demonstração de informações, comprovar que há investimento do recurso do ICMS ecológico em ações ambientais. Então, o município poderá demonstrar que investe parcialmente, terá uma pontuação parcial, ou integralmente terá uma pontuação integral maior ao final de todo o recorte dessa pontuação. Complementando só o que o Rafael está falando, a gente percebeu que outros estados estavam atuando dessa forma, né? E aqui no próprio estado mesmo, Niterói já tem uma lei de repasse. 20% do que recebe ICMS ecológico já vai para a Secretaria de Meio Ambiente, fora as outras ações. Isso por lei municipal aprovada lá. Que a gente usa até de exemplo quando a gente está em contato com outros municípios, que não é que a gente está inventando a roda. Na verdade, a gente está pegando boas ações que têm resultados e está incentivando, né, que o nosso ICMS do Estado tenha vamos bonificar aqueles que já estão à frente, né? Gere uma economia circular, né? No que a gente tem usado muito como exemplo, né? Possibilite estimular isso. Na questão dos resíduos sólidos, né? É um tema que o Estado precisa avançar muito mais e os municípios têm um papel fundamental, porque são eles os responsáveis por fazer essa gestão. Há exemplos interessantes no Estado que já estão evoluindo e outros que precisam ser movimentados em relação a isso, sim? Olha, há um estudo em que demonstra que houve uma involução na questão da disposição final dos resíduos, muito atrelado à questão da crise financeira que passa todos os estados e atingiu em cheio os municípios. Então, parece que 20%, 29% dos municípios voltaram a destinar esses recursos para vazadouros, para lixões, para os lixos, né, para os aterros irregulares. Mas nós percebemos que o incentivo do ICMS ecológico tem repercussão direta na ação dos municípios, sobretudo os municípios que conseguiram organizar o seu sistema através de concessionárias. Essa relação com o Estado é constante e esses indicadores servem também para o Estado ajudar a fomentar as áreas mais carentes nesse assunto. Porque o Estado tinha conseguido avançar bastante nessa questão da redução dos lixões. Sim. E esse movimento de crise acabou gerando o que você chama de involução. Um pequeno agora, retrocesso. tem um olhar assim de repente, estimular um pouco mais esse ponto? Quer dizer, quando vocês fazem essa ida aos municípios e toda essa capacitação de começar a trazer boas práticas também em relação ao lixo, que é um ponto... Está tudo muito ligado, né? O ICMS, o interessante do ICMS é que ele é uma repartição. Então, todos os anos, nos 92 municípios do nosso estado, podem ou não acessar esse recurso. Aquele que conseguiu sobreviver à crise e continua investindo e está fazendo a destinação correta, ele vai receber mais que aquele que vai ser pontuado de forma negativa, né? Porque o ICMS é um incentivador que se cumpre as outras legislações, né? Uhum. Então, assim, a questão do resíduo, a gente sabe que é caro e tal, mas tem município que recebe o recurso, esse incentivo, que é maior do que até o que ele gasta. Isso já foi discutido até nos fóruns de catador,
aqui nas audiências públicas, na própria LERJ, a gente acaba participando. Então, assim, sabendo trabalhar bem é um fator muito relevante. E mostrar esses resultados e essa conta, né, como é que ela pode se pagar é bastante importante. Há um outro item interessante de chamar a atenção, que é o ICMS ecológico, ele pontua também para os municípios que tenham remediação dos seus vazadouros. Isso compreende 5% do valor total do ICMS ecológico. Que é trabalhar o passivo ambiental. Que é trabalhar o passivo ambiental. Então, nós temos critérios de pontuação que conferem um maior índice para os municípios que reconhecem o passivo, têm esse passivo controlado e trabalhado para essa melhoria. E tem um peso geralmente muito alto porque eles concorrem com poucos municípios. Não são muitos municípios que têm essas atuações. Então, eles acabam entrando numa fatia de 5%, dividindo isso com poucos municípios. Esse retorno é bem interessante, muitas vezes maior do que o custo que é empreendido para fazer essas ações de remediação. Todos esses movimentos precisam de muita capacitação e é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Em 2007, a LERJ aprovou a lei. Em 2009, os municípios passaram a receber parte do ICMS ecológico ao cumprir essas etapas. Como é que tem sido a capacitação dos municípios? Os municípios que ainda não estão tão engajados, como eles podem fazer para ingressar e olhar com mais atenção para esses pontos? Como é que eles começam? A gente lá na Fundação CEPERJ, a gente procura sempre estar disponível, né? Faz essa parceria com a SEA e com o INEA. Então, o que o INEA e a SEA não podem responder, a gente acaba respondendo. E a gente percebeu, por conta dos recursos, né, que o semestre ecológico é publicado, aí você tem um período de recurso e depois você tem a publicação final. Nesse período de recurso é muito repetido pelos municípios, ano a ano, o mesmo processo de reclamação ali. Que às vezes ele não entendeu o critério foi alterado e tal. Então, a gente tem modulado hoje, para botar para frente, né, cursos de capacitação para os gestores municipais, tá? Que a gente vai modular, tanto em EAD quanto presencial, com a participação da SEA, do INEA, junto com a gente, porque a nossa ideia é mostrar o semestre da concepção, daquele dado que o município precisa preencher, enviar para a Secretaria do Meio Ambiente, depois vem para a CEPERJ, depois vai para a Fazenda, para retornar em recurso financeiro. Então você tem vários entes, né, trabalhando nesse processo, e tem até onde um vai, o outro vai, como é que complementa isso, essa é a maior dificuldade que a gente percebe. Então, a gente está indo aos municípios, né, fazendo alguns encontros regionais da CEPERJ, que não é só o ICMS, tem outras questões. Mas o ICMS é o foco maior desses encontros, onde a gente, em loco, né, está trabalhando as questões com eles ali já. Então, vai o secretário de Fazenda, o secretário de Meio Ambiente, o pessoal do próprio local mesmo, das ONGs, né, das instituições que querem acessar esse recurso também, de alguma forma, com políticas para o meio ambiente. Então, a gente está montando isso na escola do governo, né, de capacitação, junto com a minha coordenadoria, que é de indicadores ambientais, e também a gente já elaborou diagnósticos específicos. E quando o município percebe ali, como a gente tem a memória, né, como o município percebe o que melhorou ou não de um ano para cá, como que foi isso, e se a secretaria auditou dizendo que é real, né, aquela informação, isso é muito importante. Então, assim, o município é a autodeclaração do município, né? Então, às vezes, eles colocam coisas ali que a gente sabe que não é bem assim, né? Digamos, né? Então, esse feedback para eles, olha, às vezes você está certo, mas falta uma licença. A gente falou dos aterros, né? O aterro, para receber o valor de remediação, ele tem que estar licenciado. Esse ano vocês já fizeram três encontros regionais, indo aos municípios e fazendo todo esse apanhado, na verdade, para poder focar justamente em como capacitá-los, né? Sim. Fazendo uma conversa e modulando essas etapas e mostrando para eles qual a importância deles se engajarem. Sim, a gente fez, já está terminando de elaborar modalidade EAD. A gente está começando a subir, né, esse programa, tem a questão da programação visual e tudo, está terminando essa fase, para a gente poder começar a divulgar, né, e trazer esses gestores. A questão da EAD é muito importante por conta do deslocamento, né? Trazê-los para o Rio de Janeiro, às vezes, fica inviável. E o Estado tem uma rede de EAD bastante forte, né? Já estabelecida, com o apoio das universidades. Então, é um movimento mais fácil também de estar em todos os pontos dos 92 municípios. Sim, e a CEPERJ tem sedes regionais também, né? Então, como o INEA também tem. Então, a gente pretende facilitar a vida desses gestores, trazê-los para a discussão do ICMS,
Porque senão fica uma questão assim, tem que entregar os dados. Aí quando vê o prazo acabou, e o município, a gente tem isso, real, né? É real isso. Eles acabam perdendo recursos. Para o ano que vem, dentro dessa ideia de que é necessário capacitar, que é necessário prepará-los para que eles possam prestar as melhores informações e as mais precisas, existe já um calendário desenvolvido, assim, de qual o período que vocês vão a campo, qual o período que vocês lançam esse curso e qual o período de apuração que os municípios têm que estar preparados para poder dar as informações? O ciclo, o Rafael pode falar até melhor, o ciclo é uma coisa mais fechada, né? Que a gente tem a obrigação legal, né? Dos prazos. Aí, todo ano a gente tem a resolução da CEA, né, do INEA, para orientá-los a enviar isso. E a ideia do curso é que seja constante, esteja disponível. Seja disponível na rede para quem quiser acessar. Porque é muito dinâmico. A capacitação que a gente já faz, né, do workshop que o INEA dá e tal, e até os encontros regionais para tirar uma dúvida ou outra ali, isso vai ser também contínuo, mas os cursos vão estar disponíveis para eles se capacitarem. Rafael, então fala para a gente um pouco sobre esse calendário e também como os municípios também podem se utilizar desse contato mais constante com a CEA e com o INEA para poder também se capacitar e estar mais próximo das oportunidades que esse semestre ecológico abre. Pois é, Geis, o calendário geralmente é estabelecido no início do ano, de cada exercício, com uma resolução da Secretaria que estabelece o período de entrega desse e o modus operandi, como isso funciona, de que forma, se é via digital, se é via impressa, dá todo o roteiro para a entrega desses documentos. Então, o calendário é estabelecido todo o início do ano e geralmente envolve o primeiro dia de abril até o final do mês de maio. São 2 meses que os municípios têm para fazer essa entrega. A questão da capacitação, a Fundação CEPERJ e a Secretaria do Ambiente e o INEA trabalham de forma integrada e complementar. O Estado, a pasta ambiental, acaba que tem um setor que franqueia acesso aos municípios o ano inteiro, seja por questões de licenciamento, seja por questões de fiscalização e, sobretudo, com relação ao ICMS ecológico. O que nós estamos tentando implementar dentro desse arranjo é ter um momento não só de capacitação, de transferência de informações do ICMS ecológico, ensinando ou tendo a expectativa de passar para os gestores municipais como eles apresentam as informações, mas também de ter um retorno, de se tratar de uma questão 360, para perceber como eles enxergam toda essa dinâmica e incorporar as sugestões deles também. Então, por exemplo, no bloco anterior eu comentei da alteração do decreto que estabelece e possivelmente vai bonificar os municípios que investem o ICMS na área ambiental. Essa discussão, antes de sua expedição, essa discussão vai chegar aos municípios. Nós já combinamos com os órgãos de representação dos municípios para fazer 1 ou 2 rodadas e discutir e receber também as informações e sugestões dos municípios para incorporar nessa rotina. De maneira geral, o INEA tem um setor, então como eu comentei, o INEA tem um setor que fica o ano inteiro aberto, recebendo informações, trocando, dialogando com os municípios. Qual é esse setor? A Superintendência Geral das Regionais. Chama-se setor Superintendência Geral das Regionais. É o local a procurar para quem quiser começar. Quer dizer, a gente tem uma totalidade dos municípios, na verdade vocês falaram de 91, são 92 no total. São 92, esse ano nós tivemos 90 participando. Mas, então já é uma quantidade bastante importante. Agora, quem ainda está precisando de mais orientação pode buscar essa superintendência. A Superintendência Geral das Regionais, que é um setor que tem essa expertise e contato com os municípios, é especializado em licenciamento ambiental municipal, tem passa por toda essa cadeia de gestores municipais. Você queria complementar? Não, complementar aqui que esses 90 municípios não necessariamente estão aproveitando o ICMS ecológico da forma, de acordo com a sua vocação, né? Então, além da habilitação, tem a questão de você ver, como a Amanda falou ali, subsecretária lá de Niterói, né? Você precisa ver onde que você pode melhorar, o que está faltando, a qualidade, né? E aí é esse o foco de vocês dos treinamentos, da gente estar mais próximos deles, entendeu? Para o semestre continuar sendo atrativo também. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Rafael, obrigada, Emiliano, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Você já conhece o nosso canal no YouTube? Não? É esse aqui na sua tela. Aproveita e se inscreve lá. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para o nosso e-mail rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 988904709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.